E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcelo Escudeiro do canal Estrada do Nerd. E hoje nós vamos falar de um personagem muito bacana. Ele nada mais nada menos que o Demolidor. Até hoje existe uma grande controvérsia sobre quem foram os criadores do Demolidor. É fato que foi o Stan Lee que criou o conceito e a história do personagem, mas a grande dúvida é quem foi o primeiro a desenhar o personagem. Apesar de Bill Everett ganhar o crédito como co-criador do personagem, porque ele é o desenhista do Demolidor número 1, muitas fontes afirmam que quem criou o visual do personagem e desenhou pela primeira vez foi o Jack Kirby, que desenhou a capa do Demolidor, pois era o desenhista oficial das capas dos quadrinhos na época da Marvel. Porém, outras fontes da época dizem que Bill Everett, por problemas pessoais, não chegou a terminar os desenhos do Demolidor número 1, e Steve Ditko, desenhista do Homem-Aranha, teve que terminar o trabalho. Então fica a pergunta: com todos esses rumores, por que Bill Everett ganhou o crédito como co-criador do Demolidor? A resposta para essa pergunta, segundo muitos, é que Stan Lee quis ajudar o Everett, que sofria de alcoolismo, e dar a ele o crédito da criação do personagem foi uma forma de Lee dar uma força ao desenhista, que venceu seu vício. Ao que tudo indica, o incentivo funcionou, pois Everett começou a se tratar e voltou a colaborar com a Marvel, trabalhando em revistas como X-Men, Vingadores, Hulk e Doutor Estranho. Para quem não conhece, o nosso herói, o Demolidor, teve uma origem trágica, pois sofreu um acidente com produtos químicos na adolescência, ao salvar um senhor de um atropelamento. Os produtos sossegaram, mas aguçaram seus outros sentidos. Filho de um boxeador que tinha ligação com o mundo do crime, ele perdeu seu pai após ele vencer uma luta na qual deveria entregar, sendo assassinado pelos criminosos. Querendo justiça e vingança, Matt Murdock começa a treinar e na vida adulta se forma em direito, se tornando um advogado criminal. E também, nas sombras, combate o crime com seu traje com a alcunha de O Demolidor. Com alguns aliados, o Homem Sem Medo tem seu melhor amigo, o Fog Nelson, e sua amada e problemática Elektra Natchez, uma assassina letal da mão, um grupo místico muito poderoso que deu muita dor de cabeça ao herói, além do jornalista Ben Urich. Poderes e habilidades. Por mais que Matt não tenha visão, seus outros sentidos foram aprimorados, conseguindo ter super audição, olfato, paladar e um senso de localização parecido com um sonar. Além disso, suas habilidades físicas são ímpares, uma vez que ele teve um treinamento intenso com Stick, seu mentor que aprimorou suas técnicas de luta corpo a corpo. Contudo, seus poderes podem ser um fardo por conta da hipersensibilidade adquirida junto com eles, deixando o Demolidor vulnerável com diversas situações, como por exemplo, sons muito altos e fortes odores, por exemplo, que podem causar uma confusão nos seus sentidos. O uniforme amarelo do Demolidor. É de conhecimento de muitos que o primeiro uniforme que o Demolidor teve nos quadrinhos era na cor amarela. O que muitos não sabem é que esse uniforme durou apenas 6 edições. Na edição número 7 da revista do herói, já apareceu com o famoso uniforme vermelho. O design do uniforme foi criado pelo desenhista Wally Hood, com o aval do Stan Lee. É engraçado que na história não tem nenhuma explicação do porquê da mudança do uniforme. Simplesmente ele aparece com o uniforme vermelho. O uniforme amarelo de vez em quando volta a aparecer em algum flashback, e teve destaque na minissérie Demolidor Amarelo, feita pela dupla Jeff Lubb e o Tim Sale em 2001, que recontou a origem do herói. O irmão gêmeo de Matt Murdock. Uma das ideias mais bizarras de Stan Lee foi quando ele, como roteirista da revista Demolidor, introduziu o irmão gêmeo de Matt Murdock. Agora eu vou explicar por quê. Na edição 25 de Demolidor, o Homem-Aranha, que era um dos poucos que sabia a identidade de Matt Murdock, ele envia uma carta para o Matt, jurando que não ia revelar o segredo a ninguém. Porém, a carta vai para as mãos do Fog Nelson, o melhor amigo do Matt, e Karen Page, sua secretária. Olha que merda que fez o Homem-Aranha. Para despistar seus amigos, o Matt cria a identidade de Mike Murdock, fingindo ser o irmão gêmeo dele mesmo. A ideia dele era fazer com que Fog e Karen acreditassem que Mike era o Demolidor, e o pior de tudo é que eles acreditaram nisso.
E confuso, né? Pois é, até o Matt Murdock se confundiu e começou a ter uma crise de personalidade, se questionando se o seu verdadeiro eu era o Matt ou Mike. O Demolidor com a Viúva Negra. Quando Stan Lee deixou os roteiros da revista O Demolidor, as vendas começaram a despencar. Para dar um fôlego novo na revista, a Viúva Negra foi introduzida na história e virou praticamente uma das personagens principais da história. Tanto que a revista teve seu título alterado para Daredevil and the Black Widow, Demolidor e a Viúva Negra, a partir da edição 97. Nesse período, os dois personagens tiveram um relacionamento. Inclusive, o Demolidor chegou a ir embora de Nova York para morar em Los Angeles com a Viúva Negra. A parceria entre os dois personagens deu certo, pois as vendas aumentaram muito. Marv Wolfman. Marv Wolfman ficou muito famoso na DC Comics, escrevendo a mega saga Crise nas Infinitas Terras e criando os Novos Titãs. Mas o que poucos sabem é que antes de ele fazer história na DC, ele teve uma passagem pela Marvel e trabalhou na revista do Demolidor. As contribuições mais importantes que Wolfman trouxe para o universo do Demolidor foi a criação de coadjuvantes importantes, como a namorada do herói chamada Heather Glynn e o promotor Black Tower. Além disso, ele trouxe o herói de volta para Hell's Kitchen, depois de um longo período em São Francisco junto com a Viúva Negra, e criou um dos vilões mais importantes do Demolidor, o Mercenário. A revolução de Frank Miller. Sem sombra de dúvidas, Frank Miller é o artista mais importante que trabalhou com o Demolidor, inicialmente apenas como desenhista. E aos poucos também ele foi fazendo os roteiros e criou uma das fases mais fantásticas do personagem, deixando as histórias mais realistas, colocando o Demolidor para enfrentar o crime organizado e criando personagens muito importantes para o Demolidor, como a Elektra e o Stick. Além disso, ele pegou o Rei do Crime, que era um vilão meia-boca do Homem-Aranha, e o transformou no principal inimigo do Demolidor. Nessa fase, a revista do Demolidor se tornou uma das mais vendidas da Marvel. O dia em que o amor de sua vida quase destruiu a sua vida. Karen Page é o grande amor da vida de Matt Murdock. A moça começou como sua secretária no escritório de advocacia e eles logo se apaixonaram. Começaram a namorar e chegaram até ficar noivos, porém acabaram terminando e voltando diversas vezes. Karen, na primeira vez que se afastou do Matt Murdock, tentou se tornar atriz em Hollywood, mas se tornou viciada em drogas e começou a trabalhar na indústria de filmes pornôs. Ela vende a identidade do Demolidor em troca de uma dose de heroína. E a informação acaba chegando ao Rei do Crime, que a usa para destruir a vida de Matt Murdock. O advogado perde sua casa, sua licença de advogado e todas as suas economias e quase morre. Apesar de tudo isso ter sido culpa da Karen, Matt a perdoa. Eles voltam até morar juntos. Matt ajuda Karen a vencer o seu vício e a moça começa a trabalhar como radialista. Na saga O Diabo da Guarda, em que um bebê que alguns dizem ser o anticristo e outros dizem ser o Messias encarnado, é deixado aos cuidados do Demolidor. Karen é assassinada pelo mercenário. Ao final da história, Matt descobre que tudo não passava de um plano do vilão Mistério e o bebê era apenas uma criança comum. Ele entrega o bebê para adoção e ao ser questionado qual é o nome do bebê, ele diz que o nome é Karen. A esposa do demônio. O Demolidor já foi casado. Isso aconteceu na fase escrita pelo Brian Michael Bendis. Matt conhece uma moça chamada Mila Donovan, que é cega como ele. Eles começam a sair e após um ano juntos, eles acabam se casando. Porém, como a sorte no amor e o Demolidor são palavras que não combinam, a moça fica achando que o Matt só se casou com ela para esquecer sua afinada namorada Karen Page. Esse fato, aliado a uma droga que o vilão o Sr. Medo injeta nela, a faz cometer um assassinato. Faz Mila ficar louca e ser internada em um hospício, obrigando Matt a assinar o divórcio. A longa jornada de Inocente. O roteirista que permaneceu mais tempo à frente das histórias do Demolidor, na verdade é uma roteirista, a Anne Nocente, que pegou uma pedreira, pois ela assumiu a revista na fase pós-Frank Miller, em que nenhum roteirista conseguia se firmar na revista por não conseguir produzir histórias no mesmo nível que o velho Miller. Porém, Anne chegou cheia de ousadia, criando histórias do Demolidor com um tom mais social, lidando com temas como racismo, sexismo e desigualdade. Ela também afastou o Demolidor do tom urbano implantado pelo Miller e fez ele interagir com os outros heróis como X-Men e o Homem-Aranha. É fato que ela forçou a barra colocando o Demolidor para enfrentar vilões como Ultron e Mephisto.
Mas sua habilidade de contar boas histórias fez com que ela permanecesse por 4 anos e meio como roteirista da revista Demolidor. A maior contribuição de Inocente foi a criação da vilã Mary Tifoy e do vilão Coração Negro, ou Blackheart. Demolidor Vingador. Em uma das histórias do Demolidor, ele é convidado para fazer parte dos Vingadores, mas ele não aceita. O motivo é que a vida dele estava um inferno na época, pois a sua identidade secreta tinha sido exposta na mídia e vários jornalistas ficaram no encalço dele. Apesar da insistência do Capitão América, que foi pessoalmente convidá-lo, o demônio não aceita, mas indica uma pessoa para fazer parte da equipe no lugar dele, a lutadora surda Echo, que inicialmente tinha sido enviada pelo Rei do Crime para matá-lo. Porém, eles acabaram se tornando aliados. Bastante tempo depois, quando os Vingadores se dividiam em 2 equipes, o Demolidor ajuda os novos Vingadores numa missão e acaba aceitando fazer parte da equipe. Durante um período nas histórias do Demolidor, no qual ele foi preso pelo assassinato do Léo, um ladrão de rua, a Elektra toma o lugar do Demolidor e agora age pelo título de A Demolidora. Atualmente na revista do Demolidor, ele está junto com a Elektra, os 2 Demolidores. Eles lutam contra o Tentáculo, um grupo ninja que está sempre antagonizando o Homem Sem Medo. A nova roupa traz o mesmo capacete da versão mais conhecida do uniforme, mas dessa vez com um capuz cobrindo parte do rosto. O visual mantém as cores preto e vermelho, com os 2D no peito. Matt também ostenta uma grande barba, aparentando estar mais velho. E é isso aí, pessoal. Essa foi algumas curiosidades sobre o Demolidor. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês podem deixar um like aqui no canal. Pode também deixar um dislike se não gostaram. E também deixar alguns comentários caso eu tenha falado também alguma coisa que não tenha nada a ver com o Demolidor. Bom, espero vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau!